Com a aprovação média de 35%, o governo entra no terceiro ano com os desafios de melhorar a comunicação e a relação com o Congresso Nacional. E quem analisa agora esse cenário, nós convidamos o cientista político Márcio Coimbra, presidente do Instituto Monitor da Democracia, ex-diretor do Senado. Tudo bem, Márcio? Como sempre, muito obrigado pela gentileza por receber a gente aí com você. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Thiago. Uma satisfação enorme estar aqui na Jovem Pan conversando com você. Satisfação é sempre nossa. Queria começar perguntando sobre o ato hoje no Palácio Planalto em relação ao 8 de janeiro. A senhora acredita que foi um ato que institucionalmente funcionou em relação à defesa da democracia ou, mais uma vez, foi um ato que acabou se esbarrando na politização porque foi justamente na sede do Poder Executivo, ao contrário do ano passado no Congresso Nacional? Não que isso não tenha feito que o ato fosse politizado no ano passado, mas agora o caráter é um pouco maior, talvez com a participação do presidente Lula dentro de casa, vamos dizer assim. Thiago, me parece que você tinha toda a justificativa para fazer um evento de celebração, de lembrança do 1 ano do ocorrido, ou de se ter evitado o pior 1 ano antes, mas com 2 anos, me parece que aí sim já se virou para um movimento muito mais político do que um movimento de lembrança do episódio e de celebração da democracia. Então, me parece que ficou um pouco fora de contexto nesse segundo ano. No primeiro ano fazia todo sentido você ter, mas no segundo ano não. A gente vê que aí pela ausência de presenças, como do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, presidente da Câmara, Arthur Lira, a gente vê que realmente o impacto ele foi muito menor do que o esperado, tanto no mundo político, mas também a gente vê no mundo real da política. Ele foi muito menor do que o esperado e realmente não teve o impacto nem a ressonância que o governo esperava. O governo falou para a sua própria plateia, Thiago. Ao invés de conseguir falar com o centro político, que foi aquilo que deu a vitória a Lula nas eleições de 2022, ele acabou falando somente com o seu lado, que é o lado da esquerda, ou seja, isso acabou sendo um movimento aonde foi uma celebração para sua própria plateia, deixando de atingir esse eleitorado que ele precisa se ele for tentar a reeleição em 2026. Ou seja, esse também é o desafio para os próximos 2 anos, né? Para esse ano e para o próximo, para ampliar, obviamente, o público para quem ele sempre fala, não é? Exatamente. Thiago, o presidente Lula ainda não entendeu de que ele não venceu a eleição de 2022. Bolsonaro que perdeu a eleição. Então, o aceno dele ao centro é muito importante se ele deseja que o PT continue no poder a partir de 2026 ou se ele deseja uma reeleição a partir de 2026. Se ele não fizer um movimento para o centro, ele vai perder e o PT perderá as eleições de 2026. Assim como 2022 foi muito perto. Então, na verdade, ele precisa entender exatamente esta frase. Em 2022, não foi a agenda dele que venceu, foram os erros do Bolsonaro que fizeram o Bolsonaro perder. Vou chamar a Dora Kramer, nossa comentarista, para participar dessa conversa. Dora. Boa noite, Márcio. Vamos falar do assunto do momento, que é comunicação do governo, né? Há um diagnóstico do governo de que o problema é a comunicação, mas há quem ache que o problema é o comunicador, o presidente Lula. Eu queria saber, qual é a sua opinião sobre isso? Em que medida você considera que está correto esse diagnóstico do governo de que a comunicação resolvida esse problema, tudo vai caminhar bem? Dora, obrigado pela pergunta, porque exatamente é o assunto do momento aqui em Brasília, é o que todos comentam, né? Que é a saída de Paulo Pimenta e a entrada do Sidônio na comunicação do governo federal. Me parece que é um pouco de cada coisa, Dora. O Paulo Pimenta, eu ouvi de pessoas que transitam no Planalto dentro da área de comunicação hoje, de que o Paulo Pimenta cometeu muitos erros, né? E que a entrada do Sidônio pode corrigir estes erros. Mas que também o presidente Lula, ele não entendeu também o tom desse seu terceiro mandato.
Porque esse terceiro mandato do presidente Lula ele é muito diferente do primeiro e do segundo, aonde ele tinha uma popularidade muito mais alta, aonde o governo detinha o controle do orçamento completamente e conseguia manobrar as votações no Congresso Nacional pela liberação de emendas. Ou seja, e Lula também era muito mais jovem. Ou seja, a gente tem um modelo completamente diferente neste terceiro mandato de Lula, com as redes sociais com muita influência da direita e dos seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro, e me parece que eles não conseguiram entender essa dinâmica e como isso se posiciona nesse momento político. Então, me parece que, se de um lado o governo não soube lidar com isso, com os seus próprios profissionais da área, na SECOM, me parece que também o presidente Lula ele está datado, né? Ele é alguém que já está muito velho e que não consegue entender esta dinâmica da nova política, e nem ninguém que fale a verdade para ele que esteja em volta dele. Ô Márcio, mais uma questão sobre a relação do governo com o Congresso. Esse é outro desafio que, aliás, desde o começo do mandato atual do presidente Lula, se fala muito sobre essa relação, Congresso empoderado. Eu li um artigo seu que você diz que há um parlamento envergonhado, e você faz uma recapitulação desde o Eduardo Cunha, quando foi presidente da Câmara, e essa situação chegou ao que está. É possível esperar algum tipo de relação nova com o Congresso Nacional a partir das eleições, da presença da Câmara e do Senado, no Congresso como um todo, ou deve continuar essa dificuldade como vem ocorrendo desde o começo do mandato? Olha, Thiago, eu acredito que realmente com a Câmara dos Deputados pode haver uma mudança, porque o perfil do deputado Hugo Motta, que deve ser eleito presidente da Câmara, é um perfil muito mais conciliador do que o de Arthur Lira. E o perfil do senador Davi Alcolumbre no Senado, ele também é um perfil negociador. Então, me parece que com as duas casas vai haver muita possibilidade do presidente Lula fazer bons acordos e fazer com que a sua agenda se destrave, fazer com que a agenda ande. Me parece que esta mudança, ela vem, especialmente na Câmara, muito bem para o governo nesse momento. Realmente a gente vive um sistema onde a gente tem uma espécie de semi-parlamentarismo que não tem funcionado, que tem criado muitos problemas para os ocupantes do Palácio do Planalto, mas a presença de nomes que são conciliadores, que sabem conversar e buscar convergência, possam ajudar realmente na relação com o Congresso Nacional. Acho que a chegada de Hugo Motta pode ser uma sinalização nesse sentido. Márcio Coimbra, cientista político, muito obrigado mais uma vez pela entrevista à Jovem Pan. Um excelente ano, voltaremos a nos falar. Um abraço. Um abraço, muito obrigado pelo convite.